Agora aqui, Lucas 13:10. E ensinava no sábado numa das sinagogas. Lucas, capítulo 13, versículo 10. E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Bem, ela estava na sinagoga. Como a vida a pessoa está na igreja, pessoal. Já está na igreja há algum tempo, mas quando não consegue se levantar. Alguns não conseguem se levantar fisicamente. Estão sempre enfermos, estão sempre doentes, estão sempre debilitados, enfraquecidos. Outros, não estou dizendo que seja o caso de alguém, mas não consegue se levantar moralmente. A pessoa está sempre tropeçando, sempre tendo uma queda. Mas por quê? Não consegue se firmar com Cristo, porque há um espírito. Atrás de toda a normalidade, há uma mão do diabo matando, roubando e destruindo. Reparem bem que essa mulher, você vai ver, que ela não era uma mulher, vamos dizer, possessa de demônios, não era uma endemoniada. Era uma mulher que tinha uma opressão do inimigo, quer dizer, tinha uma opressão do diabo na vida dela, coisa séria. E diz assim, e vendo-a Jesus, e ver, não estamos vendo. Eu expliquei isso recentemente. Nós temos que ficar atentos às pessoas que estão perto de nós, vem na nossa casa, às vezes na igreja, entenda? Pessoas do nosso relacionamento, que nós não conseguimos ver que ela tem um espírito na vida dela. Por isso que ela tem algumas anormalidades, ela tem algumas práticas, ela tem algum temperamento, entenda? Às vezes um descontrole, aquilo não é normal. Você tem que verificar. E às vezes a pessoa está tão perto de nós. Eu falo para os obreiros, pastores, ontem teve reunião de pastores, e eu falava isso com eles. Falar das pessoas, os pastores ficarem atentos numa reunião e olharem para pedirem a Deus, porque nós temos 9 dons do Espírito Santo que são manifestos. Você tem variedade de línguas para a edificação do crente, a interpretação de línguas, que vai dar edificação ao que ouve, a profecia, aquela palavra inspirada, tem a palavra do conhecimento, quando Deus dá conhecimento, entenda bem, a uma pessoa do que acontece com outra, que no meio chamado pentecostal é chamado divina revelação. Tem a palavra da sabedoria, que é aquela instrução que Deus dá, exata, de maneira específica para a pessoa. Aí você também tem o discernimento de espírito. Quando Deus faz você enxergar no mundo espiritual. Eu falo com os pastores, orem, busquem de Deus, porque no meio da reunião, principalmente intervalo de reuniões, fora do culto às vezes, entenda? Intervalo, eu digo, não perca tempo, ande pelo salão, peça a Deus, entenda, que Deus vai mostrar. Pode dar uma pessoa que de repente está com uma depressão, uma pessoa que está até pensando em tirar a própria vida. E o obreiro tem que estar nessa visão. O obreiro tem que estar ligado com Deus para verificar isso. Porque a pessoa está ali perto, a pessoa está tão perto dela e ela não vê. Então ela deve estar ligada com Deus para Deus mostrar. É importante. Jesus viu aquela mulher, que a Bíblia já fala aqui, ela tinha um espírito de enfermidade. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. Olha, meu irmãozinho, presta atenção nisso, que isso vai lhe ajudar. Jesus não fez uma oração de libertação por ela. Jesus não disse, demônio, sai dessa mulher. Espírito de enfermidade, sai. Não, porque ela não era uma mulher possessa. Ela não era uma mulher, entenda bem, vamos dizer assim, endemoniada, como eu falei. O que ela tinha, simplesmente, era um espírito de enfermidade. É uma ação do diabo. Você tem que ouvir o ensinamento. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É importante prestarem atenção na revelação que Deus está dando para nós. E impôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Toda pessoa que se endireita, que se levanta, ela passa a glorificar a Deus. Enquanto ela não está glorificando a Deus, que ela não se endireitou, ela não se levantou ainda. Por isso que ela não está glorificando a Deus. Ela está na igreja, pode estar até sendo bem sucedida financeiramente, profissionalmente, pode até ter sido curada, mas ela não se levantou ainda como tem que se levantar. Quando a pessoa se levanta, ela glorifica a Deus. Veja comigo, Marcos, aqui do lado, capítulo 9. Esse homem entendeu que o filho dele tinha um espírito. Ele falou para Jesus, Marcos 9, 14.
E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse-lhe: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. O homem entendeu, nós temos que entender, que o filho dele tinha um espírito mudo. Quer dizer, que não se expressava, entendem que não falava, mas ele entendeu que era um espírito. Ele compreendeu pelas escrituras, pelo discernimento que Deus deu para ele, que havia um espírito. Nós temos que verificar, porque o comportamento, olha o que ele vai falar agora. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o. E ele espuma, e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsasse, e não puderam. Nós temos que procurar Jesus, ou procurar um discípulo de Jesus, que expulsa demônios, que crê realmente no poder de Deus para expulsar demônios. Mas a nossa lição hoje é que o homem entendeu, como Jesus entendeu, que aquela mulher tinha um espírito de enfermidade. Se você voltar no Lucas, você verá que Jesus disse que aquela mulher, há 18 anos, ela estava, quem lembra? Presa por Satanás. Pode ler depois lá Lucas 3, depois eu volto lá com vocês rapidinho e mostro isso. Mas o que eu quero explicar a isso é que você deve compreender pelo discernimento que Deus dá, pela compreensão que Deus dá, que tem um espírito. Esse comportamento do meu filho, esse meu filho, de vez em quando ele entra em depressão. Esse meu filho, de vez em quando, xinga palavrão, o meu marido, a minha esposa. Tem um descontrole, tem uma irritabilidade muito grande. Você tem que entender. Tem que levar essa pessoa a Cristo para ela ser liberta. Porque se permitir, o que acontece? Um abismo, chama outro abismo. O demônio vai continuar ali, vai fazer festa. E Jesus respondeu, e ele respondendo disse-lhe: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe-o. E quando ele o viu, logo o Espírito o agitou com violência. E caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? Percebam, Jesus não usou, entenda bem, logo de orar. Às vezes somos precipitados. Jesus chegou e perguntou para o pai dele, porque Jesus quer dar um ensinamento para o pai dele, como Jesus sempre quer nos ensinar. Há quanto tempo lhe sucede isso? Ele precisava de fazer essa pergunta. Um dia ele perguntou para a mulher: chama o teu marido. A mulher disse: eu não tenho marido. Disseste bem, tiveste 5 maridos. Jesus então mostrou. Quando Natanael chegou diante dele, disse: Natanael, te vi debaixo da figueira. O Natanael ficou espantado. Então Jesus mostrou que ele tinha palavra do conhecimento com ele. Quer dizer, Deus, ele tinha a plenitude do Espírito. Porque apesar de ser Deus, ele estava como homem. Mas andava pelo Espírito de Deus. Andava na plenitude do Espírito. E fez a pergunta para o homem: para quê? E o pai lhe disse: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Ah, meu irmão, quando ele ouviu isso, ele entendeu. Jesus queria dar uma lição. Jesus queria dar uma lição para aquele homem. Jesus quer dar uma lição para mim, uma lição para você. Falou com ele assim. E logo o pai do menino, clamando com lágrima, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Jesus ensinou para aquele, mostrou para aquele homem que não foi propriamente os discípulos que não conseguiram expulsar. Claro que os discípulos não conseguiram, mas a causa maior ali foi o quê? Que aquele homem tinha uma incredulidade como nós temos. Eu vejo que se você não está em pecado, se você conhece essa escritura, sabe como orar e não está conseguindo a bênção, pode ter certeza, você não está conseguindo crer. E não é desmerecimento ou pequenez dizer para Jesus: ajuda a minha incredulidade. Geralmente nós não somos. Pergunta para você crê em Deus? Creio muito. Chega até assim: se eu não cresce. Eu creio. Estamos procurando crer mais. Porque quem crê vê a glória de Deus. Porque Jesus não mentiu quando disse: tudo é possível ao que crê. E não estamos tendo tudo? Estamos possuindo tudo? Nem sempre.
Então falta em nós crer, conseguir crer, mas falta o ensinamento, aqui que Jesus está mostrando. Aí Jesus, vendo a multidão, concorria, repreendeu o espírito imundo, atenção, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo. O pai não falou isso, falou? O que o pai falou? Meu filho tem um espírito mudo. Ele tinha a revelação, mas não era completa, irmão. Nós às vezes temos a revelação, mas não é completa. Jesus tem. Jesus vê todas as coisas. Diante dele não há nada oculto que não venha a ser revelado. A nossa comunhão tem que crescer com ele, porque ele está em mim, ele está em você. Se a nossa comunhão crescer com ele, nós vamos começar a ver o que ele vê. Nós começaremos a ver com os olhos do Senhor. Lembra da mulher? Vamos começar a ver quem está precisando de ajuda. Vamos começar a notar quem está precisando de socorro, que está perto de nós, na nossa casa. Vamos entender como agir, como naquele caso, quer dizer, como atender a pessoa, como socorrer a pessoa. Por isso temos que nos aproximar mais dele, temos que ser mais constantes na oração, temos que ser mais constantes na comunhão com Deus. Nós vamos crescer. E repreendeu, dizendo, espírito mudo e surdo. A minha você não engana não, você enganou os outros. Você não ouve, a mim você está ouvindo, vai ouvir. Eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Era tipo do demônio, como disse, sou surdo, não estou te ouvindo. Vai voltar, não volta, porque a porta que ele abre, ninguém fecha, a fecha que ele fecha, a porta vai estar fechada, você não vai voltar mais. Nós temos essa autoridade. Quem falou foi o próprio Senhor. Quem crê em mim, fará também as mesmas obras que eu faço. Então é necessário que você esteja em mais comunhão com ele. Continuando. E ele, clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. É o que temos que fazer. Qual é a nossa lição aqui? Primeiro, vamos aprender com Jesus. Ele ensinava na sinagoga. Ele ensinou para esse homem. Se eu não estou conseguindo expulsar um demônio, não devo brigar com Jesus, me ensina. O que está acontecendo? Ele vai te mostrar que pode ser incredulidade. Se tiver pecado, ele vai mostrar também para você se acertar. Mas não fica ansioso, inquieto. Eu tenho falado em algum atendimento pastoral que eu vejo que a ansiedade impede a pessoa de ser curada. Ela crê em Deus, entende? Talvez está crescendo no conhecimento, ela sabe orar, tudo, mas entenda o que eu estou falando, o que eu estou passando, a inquietação dela, quer dizer, a ansiedade faz ela perder a bênção. Então, não fique, não está conseguindo, Jesus te ensina. Ensina, Jesus. Eu não estou conseguindo libertar o meu marido, a minha esposa, o meu filho, eu não estou conseguindo me libertar, Senhor, desta ansiedade. Eu não estou conseguindo me libertar dessa depressão. Eu não estou conseguindo me libertar financeiramente, profissionalmente. Ele vai te ensinar. E se ele mostrar que tem espírito, não brinca não, sai demônio. Porque é aquele caso, expulsar demônio dos outros é fácil da gente. Não estou dizendo que você é um endemoniado. A mulher é endemoniada lá? Não, mas ela tinha um espírito de enfermidade. Você pode ter um espírito. Aí você pode dizer, espírito, sai da minha vida, você não vai me dominar, sai da minha saúde, entenda? Saia da minha vida financeira, saia da minha vida profissional, sai do fulano, sai da fulana, com autoridade. O que nós temos que fazer é nos aproximar mais de Jesus, que ele que ensina. Aqui é uma lição também. Os discípulos não estavam com Jesus, eles estavam desligados de Jesus. Jesus estava lá no monte junto com João, com Pedro e com Tiago. Os outros nove, por que não foram os outros nove? Não se aproximavam. Esses três que viram também lá a transfiguração, que viram a ressurreição da filha de Jairo, que se aproximavam mais. Se aproxime mais, que você vai ver mais de Deus. Se aproxime e você vai ter muito mais de Deus. Amém?